Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O Amor Silencioso de Isabel. Sevilha, Espanha. Ano Domini de 1847. No coração da Andaluzia, onde as pedras guardam segredos de séculos e o ar carrega ainda o perfume dos jardins mouriscos, ergue-se o Palácio dos Condes de Mendoza, testemunha silenciosa de amores e desencontros que ecoam através do tempo. A Dama Invisível. O outono sevilhano derramava suas folhas douradas pelos pátios do Palácio dos Condes de Mendoza, como lágrimas de melancolia. Isabel de Montemayor caminhava pelos corredores de mármore, com a leveza de quem aprendeu a existir sem fazer ruído, seus passos abafados pelas pantufas de veludo que a condessa insistia que todas as damas de companhia usassem. Aos 28 anos, Isabel carregava nos ombros 7 longos anos de serviço devotado. Havia chegado ao palácio como uma jovem de 21 anos, órfã de um professor de música, cujos dedos haviam ensinado melodias a filhas de nobres, mas que morrera pobre, deixando apenas uma filha educada e um baú de partituras amareladas. Os aposentos de Isabel ficavam no 3º andar, numa torre que oferecia vista privilegiada do pomar de laranjeiras. Era ali, na intimidade de seu pequeno escritório, que ela mantinha seu diário verde, páginas onde derramava um amor que crescia em silêncio há tantos anos quanto contava de serviço. Dom Eduardo de Mendoza. O nome dançava em sua mente como uma oração sussurrada. Herdeiro do condado, homem de 35 anos, que acabara de retornar de suas longas viagens pela Europa, trazendo consigo o ar sofisticado de quem conheceu Paris, Viena e Londres. Seus olhos castanhos pareciam carregar reflexos de todas as catedrais que visitara, e quando sorria, raramente, mas com sinceridade, Isabel sentia como se o mundo inteiro se iluminasse. Naquela tarde de setembro, a condessa viúva a chamara a seus aposentos privados. Dona Beatriz de Mendoza, mulher de 60 anos que enviuvara jovem e dedicara a vida a criar o filho único, estava sentada junto à janela, bordando um lenço de linho. Suas mãos, antes firmes, tremiam ligeiramente, um sinal dos anos que não perdoava nem mesmo a nobreza. Isabel, minha querida, disse a condessa, sem levantar os olhos do bordado, preciso que saiba de algo importante. Esperança de Córdoba retornará a Sevilha na próxima semana. O coração de Isabel deu um salto irregular. Esperança de Córdoba, a ex-prometida de Eduardo, aquela que partira para casar-se com um marquês catalão havia quase uma década. Agora viúva retornava às terras andaluzas. A senhora deseja que eu prepare os aposentos azuis para recebê-la? Perguntou Isabel, sua voz mantendo a serenidade que aprendera a cultivar. Não será necessário. Esperança se hospedará em sua própria propriedade, mas será nossa convidada frequente. A condessa finalmente ergueu os olhos, e Isabel viu neles uma preocupação maternal. Meu filho sempre foi cortês demais para o próprio bem. Temo que a proximidade de Esperança possa confundir sentimentos do passado. Isabel assentiu, engolindo em seco o nó que se formara em sua garganta. Naquela noite, sob a luz suave das velas, escreveu em seu diário verde: 15 de setembro de 1847. Ela retorna.
A mulher que um dia teve o direito de chamar Eduardo pelo nome, de caminhar ao seu lado pelos jardins, de sonhar com um futuro que eu apenas ouso imaginar nas horas mais solitárias da madrugada. Que Deus me perdoe esta dor que não deveria existir, este amor que não tem lugar nem nome. Mas como impedir o coração de bater? Como ordenar às estrelas que não brilhem? Na manhã seguinte, Isabel acordou com o som de cavalos no pátio principal. Eduardo retornara de uma de suas cavalgadas matinais, costume que mantinha desde a juventude. Pela janela de seus aposentos, ela o observou desmontar com a elegância natural dos homens criados entre cavalos e oliveiras. O vento brincava com seus cabelos escuros e por um momento, apenas um momento, ele ergueu os olhos na direção da torre onde ela se escondia. Isabel recuou instintivamente, o coração disparando. Seria possível que ele a tivesse visto? Seria possível que por um segundo seus olhares se tivessem encontrado através da distância que os separava? Mas quando voltou a olhar, Eduardo já estava conversando com o administrador das propriedades, absorto em assuntos de negócios. Isabel sorriu tristemente para si mesma. Era sempre assim. Ela existia na periferia da vida dele, uma sombra silenciosa que cuidava de sua mãe, que conhecia suas preferências para o chá da tarde, que sabia quando ele tinha pesadelos, porque ouvia seus passos inquietos pelos corredores de madrugada. Amor silencioso, amor impossível, amor que se alimentava de migalhas de cortesia e florescia nos jardins secretos de um coração que aprendera a contentar-se com muito pouco. Mas e se Esperança de Córdoba viesse reclamar um lugar que talvez nunca tivesse deixado de ser seu? O retorno do passado. A chegada de Esperança de Córdoba ao palácio foi anunciada pelo repicar dos sinos da capela, como se a própria primavera tivesse decidido florescer fora de época. Isabel observou da janela da biblioteca a carruagem negra decorada com brasões dourados deslizar pelo caminho de pedras como uma memória materializada. Esperança emergiu do veículo como uma aparição saída de uma pintura veneziana. Aos 32 anos, o luto elegante realçava sua beleza mediterrânea. Cabelos negros presos em um coque elaborado, pele de porcelana que o sol andaluz beijara com parcimônia, vestido de crepe preto que desenhava uma silhueta impecável. Suas joias eram discretas mas valiosas, pérolas nos ouvidos, uma aliança de viuvez no dedo e nos pulsos, pulseiras de ouro que tintinavam suavemente a cada movimento. Eduardo desceu os degraus de mármore para recebê-la. Isabel observou com o coração apertado a cortesia com que ele lhe beijou a mão enlutada, a maneira como ofereceu o braço para conduzi-la aos salões principais. Havia entre eles uma familiaridade que os anos não haviam apagado. Pequenos gestos, sorrisos compartilhados, uma linguagem silenciosa que falava de intimidades passadas. Nas horas que se seguiram, o palácio tomou vida de uma maneira que Isabel raramente presenciava. Esperança tinha o dom da conversação brilhante, e sua presença transformou o jantar numa pequena corte literária. Falava francês com Eduardo, italiano ao citar Dante, e seu castelhano era musical como água corrente sobre pedras. Isabel servia o chá em silêncio, invisível como sempre, mas seus ouvidos captavam cada inflexão, cada riso compartilhado. Quando Esperança contou sobre os salões de Barcelona, sobre a Ópera de Milão, sobre os museus de Paris que visitara durante a lua de mel, Eduardo escutava com uma atenção que Isabel nunca ouvira dedicar a ninguém. «Eduardo, querido», disse Esperança, sua voz melodiosa como um violino afinado, «lembras-te daquela tarde nos jardins do Alcázar? Havíamos prometido que, quando nos casássemos, viveríamos 6 meses em Sevilha e 6 em Barcelona. Que sonhadores éramos!» O sorriso de Eduardo carregou uma nostalgia que atravessou Isabel como uma lâmina. «Como esquecer? Tu dizias que querias filhos que falassem catalão e andaluz com igual fluência. E agora sou viúva, e os filhos permanecem apenas um sonho». Esperança baixou os olhos com uma tristeza que parecia genuína. «Às vezes me pergunto que caminhos nossa vida teria tomado se eu não tivesse partido». Foi nesse momento que chegou o estafeta com uma carta para Eduardo. Isabel observou sua expressão mudar drasticamente enquanto lia as linhas escritas em papel oficial. As sobrancelhas se franziram, os lábios se comprimiram numa linha tensa, e suas mãos, aquelas mãos que Isabel sonhava tocarem as suas,
tremeram quase imperceptivelmente. Más notícias? Perguntou Esperança com genuína preocupação. Eduardo dobrou a carta rapidamente. Questões de propriedade. Nada que não possa esperar até amanhã. Mas Isabel, que aprendera a ler suas expressões como um texto familiar, sabia que ele mentia. Naquela mesma semana, a condessa começou a mostrar sinais de doença. Primeiro foram apenas dores de cabeça, depois febres que iam e vinham como marés inconstantes. Isabel assumiu integralmente os cuidados da senhora, passando dias e noites ao seu lado, aplicando compressas frescas em sua testa, lendo-lhe páginas de São João da Cruz e preparando caldos que mal conseguia beber. Foi durante uma dessas vigílias que Esperança fez sua primeira visita aos aposentos da condessa. Chegou com um buquê de rosas brancas e um ar de compaixão estudada. Dona Beatriz, disse, beijando a mão febril da enferma, que dor vê-la assim. Devo confessar que durante meus anos de ausência pensei frequentemente em sua bondade maternal. A condessa sorriu fracamente. Esperança, querida filha, como o tempo passa. Parece que foi ontem, quando eram apenas duas crianças brincando nos jardins. Sim, Isabel cuidou tão bem de tudo durante sua ausência, disse Esperança, voltando-se para Isabel com um sorriso que não chegou aos olhos. Certamente é uma joia rara encontrar alguém tão dedicada ao seu posto. Havia algo na maneira como pronunciou a palavra posto, que fez Isabel sentir-se diminuída, reduzida à sua condição de empregada. Mas manteve a compostura, respondendo apenas, é um privilégio servir a uma família tão nobre. Naturalmente, concordou Esperança, e falando em coisas preciosas, Dona Beatriz, não notei seu belo broche de esmeraldas ultimamente, aquele que pertencia à sua sogra, a Condessa Maria del Carmen. Sempre admirei sua beleza singular. A condessa levou a mão instintivamente ao peito. Deve estar em meu porta-joias. Isabel, querida, poderia verificar? Isabel foi ao quarto da condessa e vasculhou cuidadosamente todos os compartimentos do elaborado porta-joias de jacarandá. Brincos de diamantes, colares de pérolas, anéis de rubis, diademas cravejadas de safiras, mas o broche de esmeraldas não estava em lugar algum. Quando retornou com as mãos vazias, o silêncio que se estabeleceu no quarto foi carregado de uma tensão que Isabel não conseguia compreender completamente. Esperança inclinou ligeiramente a cabeça, como se uma suspeita terrível tivesse se confirmado. Que estranho, murmurou, suas palavras caindo no ar como gotas de veneno. Um objeto de tanto valor sentimental. E assim, sem que Isabel compreendesse ainda, começou a tecer-se ao seu redor uma teia de suspeitas que ameaçaria destruir tudo aquilo que ela mais prezava no mundo. Acusações e revelações. A febre tifoide reivindicou a condessa numa madrugada de outubro, quando as primeiras chuvas do outono tamborilavavam contra as janelas do palácio como lágrimas celestiais. Isabel permanecera ao seu lado durante toda a agonia, segurando sua mão enquanto ela murmurava orações em latim e chamava pelo nome do esposo morto há tantos anos. Nos últimos momentos, a condessa apertou os dedos de Isabel com força surpreendente para alguém tão debilitada. Seus olhos, ainda lúcidos apesar da febre, procuraram os da jovem. Isabel, minha querida menina, sussurrou com voz rouca. Há coisas que devo lhe contar sobre Eduardo, sobre o testamento. Mas antes que pudesse completar o pensamento, um acesso de tosse a dominou, e quando finalmente se acalmou, a vida já havia se esvaído de seus olhos gentis como o último suspiro de uma vela. Isabel fechou cuidadosamente as pálpebras da condessa, beijou sua testa ainda morna e ajoelhou-se ao pé da cama para uma oração silenciosa. Havia perdido mais que uma patroa, perdera a única figura materna que conhecera desde a morte de seus pais. O funeral foi uma cerimônia digna da nobreza andaluza. A Catedral de Sevilha se encheu de fidalgos enlutados, autoridades eclesiásticas e representantes das antigas famílias da região. Isabel ocupou um lugar discreto nos bancos traseiros, vestindo seu único vestido de luto, simples mas cortado com a elegância que sua mãe lhe ensinara. Durante a missa, seus olhos encontraram os de Eduardo por breves momentos. Ele parecia ter envelhecido anos em poucas semanas, as faces mais cavadas, os ombros curvados pelo peso da responsabilidade que agora era inteiramente sua. Esperança sentava-se ao seu lado,
uma presença consoladora em crepe negro, oferecendo o apoio que Isabel desejara poder dar. Foi 3 dias após o funeral que o advogado da família, Dom Aurélio Mendizábal, reuniu os interessados na biblioteca para a leitura do testamento. Isabel não esperava estar presente, mas Eduardo insistiu que permanecesse. Afinal, a condessa havia feito provisões para todas as pessoas que a serviram fielmente. O testamento continha disposições usuais: propriedades divididas, recursos para obras de caridade, legados para serviçais antigos. Mas quando Dom Aurélio chegou à cláusula matrimonial, o silêncio na biblioteca tornou-se sepulcral. Quanto ao meu filho único, Eduardo Jaime de Mendoza e Castanheda, leu o advogado com voz solene, para que herde a totalidade dos títulos e propriedades vinculados ao condado, deverá contrair matrimônio no prazo máximo de 18 meses, a contar desta data, com uma donzela virtuosa natural de Andaluzia, que tenha residido nesta casa por período não inferior a 5 anos e que tenha demonstrado devoção sincera aos valores cristãos e à família Mendoza. Eduardo empalideceu. Esperança franziu o senho delicadamente. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela era natural de Sevilha. Residia no palácio há 7 anos. E, segundo qualquer observador, havia demonstrado devoção inquestionável à família. Há mais detalhes sobre esta condição? Perguntou Eduardo, sua voz soando estranha. Sim, senhor conde. Se o matrimônio não se realizar no prazo estipulado, a herança será dividida entre suas primas e o restante doado às obras pias da sé de Sevilha. Quando a reunião se encerrou, Isabel saiu rapidamente da biblioteca, mas não foi rápida o suficiente para evitar ouvir a conversa que se iniciava entre Eduardo e Esperança no corredor. Eduardo, querido, que situação singular, disse Esperança, sua voz doce como mel envenenado. Sua mãe parecia ter planos muito específicos para seu futuro. Não compreendo o que lhe passou pela cabeça, respondeu Eduardo, visivelmente perturbado. Esta cláusula é constrangedora. Talvez ela quisesse assegurar-se de que você não escolhesse por paixão, mas por prudência. Afinal, há no palácio uma jovem que atende a todos os requisitos. Isabel não esperou ouvir o resto. Correu para seus aposentos, o coração martelando contra as costelas. Seria possível que a condessa tivesse arquitetado este plano? Seria possível que, em seus últimos momentos de lucidez, tivesse tentado lhe falar sobre isso? Mas suas reflexões foram brutalmente interrompidas na manhã seguinte. Esperança apareceu na biblioteca, onde Isabel organizava os livros da condessa, acompanhada por 2 criadas. Isabel, querida, disse com uma voz que destilava falsa doçura, tenho uma pergunta delicada a fazer-lhe. Ontem, procurando consolar Eduardo com algumas recordações da infância, mencionei novamente o broche de esmeraldas da falecida condessa. Ele ficou muito preocupado com seu desaparecimento e me pediu para investigar discretamente. Isabel interrompeu seu trabalho, sentindo um frio na espinha. Sim? Bem, Maria aqui. Esperança indicou uma das criadas, uma mulher de meia idade com olhos esquivos. Me contou algo muito perturbador. Disse que te viu examinando o porta-joias da condessa em várias ocasiões, mesmo quando ela não estava presente. Isso é verdade, admitiu Isabel calmamente. Dona Beatriz me pedia frequentemente para buscar suas joias quando se vestia para ocasiões especiais. Naturalmente, sorriu Esperança, mas Maria também disse que te viu, como posso dizer isso delicadamente, admirando particularmente o broche de esmeraldas. Chegou a experimentá-lo diante do espelho. A acusação caiu sobre Isabel como um raio. Isso é mentira! Exclamou, sua compostura finalmente se quebrando. Oh, minha querida, suspirou Esperança com piedade teatral. Não a estou acusando de nada. Apenas repeti o que me foi relatado. Talvez tenha sido apenas curiosidade feminina natural. Afinal, é uma peça tão bela. Naquele momento, Eduardo entrou na biblioteca. Sua expressão era sombria, e Isabel percebeu que ele já havia conversado com Esperança sobre o assunto. Isabel, disse ele, sua voz fria como jamais a ouvira. Preciso fazer-lhe uma pergunta direta. Você sabe onde está o broche de esmeraldas de minha mãe? O mundo de Isabel desmoronou. Ali estava o homem que amava há 7 anos, olhando-a com suspeita, duvidando de sua honestidade, tratando-a como uma ladra comum. Não, Dom Eduardo, respondeu com a voz trêmula. Eu jamais...
Como poderia imaginar que eu... Ninguém está acusando ninguém, interveio Esperança suavemente. Mas Eduardo tem razão em se preocupar. É uma peça de valor inestimável, tanto financeiro quanto sentimental. Eduardo estudou o rosto de Isabel por longos segundos. Naquele olhar ela viu a morte de algo precioso, a confiança que havia construído ao longo de anos de serviço devotado. Espero sinceramente que apareça, disse finalmente. Por seu próprio bem, Isabel. Naquela noite, Isabel fez as malas com mãos trêmulas. Não podia permanecer numa casa onde era vista como suspeita de roubo. Não podia continuar amando um homem que duvidava de sua honra. Escreveu uma carta simples para Eduardo, deixando-a sobre a mesa da biblioteca. Senhor Conde, pela manhã não me encontrará mais neste palácio. Não posso continuar servindo uma família que perdeu a confiança em mim. Levo apenas o que me pertence por direito e deixo todos os presentes que recebi ao longo dos anos, para que não pairem dúvidas sobre minha honestidade. Que Deus o abençoe e lhe conceda toda a felicidade que merece. Isabel de Montemayor. Mas às vezes, quando a noite parece mais escura, quando a injustiça parece triunfar, quando o coração mais puro é ferido pela desconfiança, é exatamente então que a verdade encontra seu caminho para a luz. A descoberta da verdade. A noite caiu sobre Sevilha como um manto de terciopelo negro, enquanto Eduardo caminhava inquieto pelos jardins do palácio. Havia 3 dias que Isabel partira, e sua ausência se fazia sentir em cada canto da propriedade como uma melodia interrompida. As refeições servidas não tinham o mesmo sabor, as flores dos vasos murchavam sem os cuidados delicados dela, e até mesmo os pássaros do pomar pareciam cantar com menos alegria. O vento outonal agitava as cortinas de sua biblioteca quando ele finalmente decidiu organizar os pertences que Isabel havia deixado para trás. Sobre sua mesa de trabalho, além da carta de despedida que já havia lido dezenas de vezes, encontrou um pequeno volume encadernado em couro verde. O diário. Eduardo hesitou por um longo momento. Ler os pensamentos íntimos de Isabel seria uma violação de sua privacidade, mas algo em seu interior, talvez a culpa, talvez a saudade, o impelia a abrir aquelas páginas. A primeira entrada datava de 7 anos atrás, 21 de setembro de 1840. Hoje chegou meu primeiro dia como dama de companhia da Condessa. Dona Beatriz me recebeu com tal bondade que senti pela primeira vez desde a morte de papai que talvez possa encontrar um novo lar aqui. Conheci também Dom Eduardo, o filho da Condessa. Há algo em seus olhos que me faz lembrar das sonatas que papai costumava tocar ao entardecer, melancólicas e belas, com acordes que tocam diretamente a alma. Eduardo sentiu o coração acelerar. Continuou lendo, página após página de uma paixão silenciosa, devotada, que crescera ao longo dos anos como uma trepadeira delicada. Isabel havia registrado cada pequeno gesto seu, cada palavra trocada, cada momento compartilhado, tecendo com eles um amor secreto de uma pureza que o comoveu até às lágrimas. 12 de março de 1844. Hoje, Eduardo me perguntou se eu tocava piano, pois ouvira música vindo da capela durante a madrugada. Não tive coragem de confessar que era eu, tocando as peças que papai me ensinou. Disse apenas que talvez fossem os anjos. Ele sorriu. Oh, como é belo quando sorri. E disse que então os anjos tinham muito bom gosto musical. 15 de agosto de 1846. Eduardo partiu novamente para suas viagens. A casa parece um corpo sem alma quando ele não está. Rezo todas as noites para que volte são e salvo, e para que Deus me perdoe por amá-lo tanto quando sei que jamais poderei ser mais que uma sombra em sua vida. A última entrada era de poucas semanas atrás, 10 de outubro de 1847. Esperança voltou e vi como Eduardo a olha. Há uma familiaridade entre eles que fala de intimidades que eu só posso imaginar. Talvez seja melhor assim. Talvez meu amor deva permanecer onde sempre esteve, nas páginas deste diário e nos segredos de meu coração. Algumas flores são feitas apenas para perfumar o ar, não para serem colhidas. Eduardo fechou o diário com as mãos trêmulas. Como havia sido cego! Como não percebera a devoção que se escondia por trás daqueles olhos serenos, o amor que se derramava em cada pequeno cuidado, em cada gesto atencioso. Foi nesse momento que ouviu passos no corredor.
Esperança entrou na biblioteca sem bater, como se fosse a dona da casa. Eduardo, querido, está aqui sozinho, lendo a esta hora? Seus olhos caíram sobre o diário verde. O que é isso? Nada importante, respondeu Eduardo, fechando rapidamente o volume. Esperança aproximou-se com um sorriso que não conseguia ocultar completamente a curiosidade. Parecias perturbado, ainda pensando naquela moça. Isabel não é aquela moça. Tem nome e serviu esta família com dedicação exemplar. Naturalmente, concordou Esperança, sentando-se na poltrona ao lado da mesa. Mas devo dizer que sua partida súbita parece suspeita. Uma pessoa inocente não fugiria assim, não achas? Eduardo estudou o rosto de Esperança com atenção renovada. Havia algo em sua expressão que não conseguia decifrar completamente. Esperança, disse lentamente, você tem certeza absoluta do que Maria lhe contou sobre Isabel e o broche? Claro, querido. Por que mentiria sobre algo tão sério? Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou pelos jardins até altas horas, o diário de Isabel apertado contra o peito. Quando finalmente voltou ao palácio, uma tempestade de vento agitava as árvores como almas inquietas. Foi então que a viu. Isabel estava no pomar, recolhendo algumas poucas posses que havia esquecido numa cesta sob uma das laranjeiras. A luz da lua a banhava de prata, e Eduardo sentiu como se visse um fantasma, ou um anjo. Aproximou-se em silêncio, e quando ela finalmente o percebeu, seus olhos se arregalaram de susto. Dom Eduardo, eu só vim buscar... Sei por que vieste, disse ele suavemente. Mas não é isso que importa agora. Eles se olharam por longos segundos, o vento movendo as folhas ao redor deles como uma música silenciosa. Eduardo ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto de Isabel, sentindo-a estremecer ao contato. Li seu diário, confessou. Peço perdão pela intrusão, mas precisava entender, precisava saber. Eduardo, sussurrou ela, e foi a primeira vez em 7 anos que o chamou apenas pelo nome. Eles se aproximaram como duas almas, que finalmente se reconhecem após vidas de busca. Os lábios de Eduardo quase tocaram os de Isabel, quando o som de uma carruagem no pátio principal os fez se separar abruptamente. Um estafeta trazia documentos urgentes de Barcelona. Esperança havia recebido notícias sobre questões de herança do falecido marquês, seu primeiro marido, e precisava partir imediatamente para resolver assuntos legais. Mas foi na manhã seguinte, após a partida de Esperança, que Eduardo fez uma descoberta que mudaria tudo. Maria, a criada que havia acusado Isabel, procurou-o com lágrimas nos olhos e confessou a verdade. Esperança a havia subornado para mentir sobre Isabel, prometendo-lhe uma posição em Barcelona se ajudasse a desacreditar a dama de companhia. Mais ainda, o broche de esmeraldas estava em posse de Esperança. Ela o havia retirado do porta-joias da condessa durante uma de suas visitas, planejando usá-lo como evidência do furto quando fosse conveniente. Eduardo sentiu uma fúria fria tomar conta de seu ser. Havia deixado que a mulher que amava, sim, agora sabia que a amava, fosse humilhada e expulsa por causa da inveja e manipulação de alguém em quem confiara. Montou seu cavalo mais veloz e partiu em direção à propriedade dos Córdoba. Encontrou Esperança preparando sua bagagem, o broche de esmeraldas negligentemente deixado sobre sua penteadeira. Esperança, disse ele, sua voz cortante como uma lâmina, creio que tem algo que me pertence. Ela se voltou com um sorriso que morreu nos lábios quando viu sua expressão. Eduardo, que surpresa vê-lo aqui. O broche, Esperança. Quero o broche de minha mãe. E quero a verdade. Por um momento ela tentou manter a farsa, mas diante do olhar implacável de Eduardo, sua máscara finalmente caiu. Com um suspiro teatral, admitiu tudo. Fizeste isso por quê? Perguntou ele, genuinamente perplexo. Porque ela estava no caminho, respondeu Esperança, com uma frieza que Eduardo jamais havia visto. Porque via como a olhavas, mesmo sem perceberes. Porque ela tinha o que eu queria, teu amor. Mas eu nunca lhe disseste que a amavas, não. Mas teus olhos falavam por ti. A maneira como te preocupavas quando ela não aparecia para o jantar, como perguntavas sobre sua saúde quando estava resfriada, como tua expressão se suavizava quando ela entrava numa sala. Esperança riu amargamente. Achavas que eu não notava? Eu que te conheci desde a infância. Eduardo sentiu o peso de suas próprias contradições.
Esperança tinha razão. Ele amava Isabel há muito tempo, mas havia sido demasiado covarde ou orgulhoso para admitir que se apaixonara por uma dama de companhia. Sai desta propriedade, disse ele friamente, e nunca mais ponhas os pés em terras andaluzas. Se tentares prejudicar Isabel novamente, ou qualquer pessoa desta família, conhecerás o que significa despertar a ira de um Mendoza. Esperança o encarou por último momento, depois fez uma reverência irônica. Como desejares, Eduardo. Mas lembra-te, foste tu que permitiste que tudo isso acontecesse. Tua covardia custou caro à moça que dizes amar. As palavras a seguiram como espinhos enquanto ele cavalgava de volta a Sevilha, o broche de esmeraldas queimando em seu bolso como um símbolo de sua cegueira e injustiça. Agora precisava encontrar Isabel. Precisava pedir perdão. Precisava, de alguma forma, reparar o mal que sua desconfiança havia causado. Mas primeiro, tinha uma declaração pública a fazer. O refúgio e a redenção. Isabel encontrou abrigo na modesta casa de Dona Carmen, sua antiga mestra de bordado, numa rua estreita do bairro de Santa Cruz. A mulher de 60 anos havia sido como uma segunda mãe, quando Isabel era apenas uma menina órfã, tentando aprender um ofício que lhe permitisse sobreviver com dignidade. Criança, disse Dona Carmen ao abrir a porta e encontrar Isabel com seus poucos pertences. Que vento amargo te trouxe de volta a esta casa? Entre lágrimas e pausas, Isabel contou toda a história. Dona Carmen escutou em silêncio, suas mãos experientes trabalhando numa colcha de retalhos, enquanto absorvia cada palavra. E tu acreditas que este homem, este Eduardo, realmente suspeitou que fosses capaz de roubo? Isabel assentiu, enxugando os olhos com um lenço bordado que a própria Dona Carmen lhe havia dado anos atrás. Então ele é um tolo, declarou a senhora categoricamente. Qualquer pessoa com olhos na cara veria que teu coração é puro como água de nascente. Mas os homens criança, às vezes são cegos para o que tem diante do nariz. Os dias que se seguiram foram de uma melancolia profunda, mas também de uma estranha paz. Isabel ajudava Dona Carmen com suas encomendas de bordado, trabalhando em toalhas de altar para a catedral e enxovais para noivas da burguesia sevilhana. O trabalho manual acalmava sua mente turbulenta e, aos poucos, ela começou a imaginar uma nova vida longe do palácio dos Mendoza. Foi numa tarde de novembro, quando as primeiras chuvas de inverno tamborilavam contra as janelas de madeira, que chegaram até elas os rumores do que estava acontecendo na alta sociedade sevilhana. Dona Pilar, vizinha tagarela que comprava rendas de Dona Carmen, chegou agitada como uma galinha em dia de tempestade. Carmen, tu soubeste? O jovem conde de Mendoza fez uma declaração pública que deixou toda Sevilha de boca aberta. Isabel ergueu os olhos do bordado, o coração disparando. Que declaração? Perguntou Dona Carmen, fingindo indiferença. Renunciou publicamente à metade de suas propriedades. Disse que havia cometido uma injustiça terrível contra uma pessoa inocente e que, como penitência, doaria terras e dinheiro para a criação de um orfanato. E mais, foi pessoalmente ao Tribunal Eclesiástico e Civil para limpar o nome de uma tal Isabel de Montemayor, jurando pela alma de sua falecida mãe que a moça era a pessoa mais honrada que conhecia. Isabel deixou cair o bordado, as mãos tremendo. E não é só isso, continuou Dona Pilar, deliciando-se com o escândalo. Dizem que expulsou a viúva de Córdoba de suas terras e que andou por toda Sevilha procurando esta Isabel. Ninguém sabe onde ela se meteu, mas ele parece determinado a encontrá-la. Quando Dona Pilar partiu, o silêncio que se estabeleceu na pequena sala foi carregado de emoções não ditas. Vês, criança, disse finalmente Dona Carmen, falei que os homens às vezes são cegos, mas quando abrem os olhos podem ser capazes de grandes gestos. Isabel não sabia se ria ou chorava. Eduardo havia defendido sua honra publicamente, havia sacrificado parte de sua herança por causa de sua injustiça. Mas seria isso suficiente para curar a ferida que sua desconfiança havia aberto em seu coração? A resposta chegou 3 dias depois. Numa manhã cristalina de dezembro, Isabel estava no pequeno pátio dos fundos, estendendo roupas lavadas, quando ouviu o som de cascos na rua da frente. Dona Carmen atendeu a porta e Isabel ouviu vozes. Uma delas inconfundivelmente familiar. Eduardo. Ela teve um impulso de correr, de esconder-se, mas algo em sua postura a manteve imóvel.
Através da janela da cozinha, podia vê-lo na porta da frente, segurando um pequeno objeto nas mãos. Dona Carmen, ouviu sua voz através da parede fina. Sei que Isabel está aqui. Peço apenas alguns minutos para falar com ela. E por que haveria eu de permitir que um homem que a tratou como ladra se aproxime dela novamente? Respondeu Dona Carmen com a fereza de uma leoa protegendo seu filhote. Porque cometi um erro terrível e preciso pedir perdão, porque descobri quem realmente roubou o broche e já corrigi publicamente a injustiça. E porque sua voz falhou por um momento. Porque a amo mais que a minha própria vida. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no parapeito da janela, o coração martelando contra as costelas. Isabel, chamou Eduardo, sua voz atravessando as paredes como uma oração. Sei que me ouves. Não te peço que me perdoes imediatamente, apenas que me escutes. Após uma eternidade de hesitação, Isabel caminhou lentamente até a porta da frente. Quando a abriu, encontrou Eduardo de joelhos na soleira, estendendo-lhe o broche de esmeraldas como uma oferenda. Este broche, disse ele, a voz embargada, pertencia à minha avó, depois à minha mãe, e agora deveria pertencer à mulher que será minha esposa. Se ela me aceitar. Isabel olhou para ele. Realmente olhou. Pela primeira vez desde que se conheceram como iguais, não como patrão e empregada. Viu as olheiras que indicavam noites sem sono, a barba por fazer que falava de descuido consigo mesmo, mas principalmente viu nos olhos castanhos dele um amor que espelhava o seu próprio. Eduardo, sussurrou. Amas-me, Isabel? Perguntou ele diretamente. Porque li teu diário, e sei que sim, mas preciso ouvir de teus lábios. Amo, respondeu ela, simples e verdadeiro como uma oração. Então casa comigo, não por causa do testamento de minha mãe, não por conveniência, mas porque não posso imaginar minha vida sem ti, porque és a metade de minha alma que eu nem sabia que estava perdida. Isabel o ajudou a se levantar, e quando suas mãos se tocaram, foi como se 7 anos de silêncio finalmente encontrassem sua voz. Porque às vezes o amor precisa atravessar tempestades de incompreensão e orgulho antes de encontrar o porto seguro da verdade. O casamento verdadeiro. O casamento foi celebrado numa manhã de janeiro, quando o inverno sevilhano cobria os jardins do palácio com um orvalho que parecia diamantes espalhados pela grama. Isabel havia insistido numa cerimônia simples, apenas na capela familiar, sem os faustos que a sociedade esperaria de um conde. Dona Carmen havia costurado o vestido de noiva, seda marfim simples, mas cortada com a perfeição de quem dedicara uma vida inteira à arte da costura. Isabel usava apenas o broche de esmeraldas como joia, seus cabelos presos num coque baixo, enfeitado com flores de laranjeira colhidas na própria manhã. Eduardo esperava no altar, vestindo o traje negro formal, mas sem as condecorações e insígnias que normalmente ostentaria. Havia algo diferente em sua postura, uma humildade nova, como se os últimos meses o tivessem ensinado o verdadeiro valor das coisas importantes da vida. Padre Miguel, o capelão da família que conhecia Eduardo desde pequeno, conduziu a cerimônia com simplicidade tocante. As testemunhas eram apenas Dona Carmen e Dom Aurélio, o advogado da família, mas a capela parecia preenchida pela presença de todos os antepassados Mendoza que haviam se casado ali ao longo dos séculos. Quando chegou o momento dos votos, Eduardo tomou as mãos de Isabel entre as suas e falou com uma sinceridade que fez ecoar pelas pedras antigas. Isabel, prometo amar-te não apenas nos dias de sol, mas principalmente nas tempestades. Prometo escutar teu coração mesmo quando minhas próprias inseguranças gritarem mais alto. Prometo honrar-te como a dama mais nobre que conheci, independente de títulos ou riquezas. Isabel, por sua vez, respondeu com uma voz que se tornou mais firme a cada palavra. Eduardo, prometo amar-te com a mesma devoção silenciosa que cultivei todos estes anos, mas agora sem precisar esconder. Prometo ser tua companheira nos desafios que virão, e prometo que nosso amor seja sempre baseado na verdade e no respeito mútuo. Quando trocaram os anéis, simples alianças de prata que Eduardo havia mandado fazer por um artesão local, Isabel sentiu que finalmente chegara ao lugar onde sempre deveria ter estado. Após a cerimônia, Eduardo mostrou a Isabel os aposentos que havia preparado para ela. Escolhera o ala leste do palácio,
onde as janelas davam diretamente para o pomar de laranjeiras que ela sempre admirara de longe. "Quero que te sintas em casa", disse ele, observando sua reação. "Que este seja verdadeiramente teu espaço." Isabel caminhou pelo quarto, tocando delicadamente os móveis de jacarandá, as cortinas de linho bordado, a estante já repleta de livros que Eduardo sabia serem seus favoritos. Numa mesa junto à janela, encontrou um presente que a fez sorrir até as lágrimas. Um piano, pequeno, elegante, afinado perfeitamente. "Como soubeste?", perguntou ela. "Seu diário mencionava as músicas que tocavas na capela durante as madrugadas. Quero ouvir-te tocar sempre que desejares, sem precisares esconder-te." Naquela noite, pela primeira vez em suas vidas, Eduardo e Isabel jantaram sozinhos como marido e mulher. A mesa fora posta na pequena sala privativa dos aposentos dela, iluminada apenas por velas que criavam sombras dançantes nas paredes. Conversaram sobre tudo e nada, sobre os livros que ambos amavam, sobre as viagens que Eduardo fizera e que agora queria refazer com ela ao seu lado, sobre os planos que tinham para o orfanato que ele estava estabelecendo em memória de sua mãe. "Isabel", disse Eduardo quando terminaram de comer, "há algo que preciso te perguntar. Durante todos estes anos, alguma vez te sentiste humilhada por tua posição nesta casa?" Isabel considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. "Às vezes", admitiu. "Não pela natureza do trabalho, que sempre fiz com prazer, mas pela invisibilidade, pela sensação de que eu era apenas parte da mobília, notada apenas quando algo estava fora de lugar." Eduardo fechou os olhos como se sentisse dor física. "Perdoa-me", sussurrou. "Prometo que nunca mais serás invisível. Para mim és a pessoa mais importante do mundo." Isabel ergueu-se e foi até onde ele estava sentado. Pela primeira vez, foi ela quem iniciou um gesto de carinho, tocando suavemente seu rosto. "Eduardo", disse ela, "o passado já passou. O que importa é como escolhemos viver a partir de agora." Eles se beijaram sob a luz dourada das velas, e foi como se duas almas que haviam se procurado durante vidas inteiras finalmente se reconhecessem. Nos dias que se seguiram, Isabel começou a transformar-se de empregada em senhora do palácio, mas fez isso à sua maneira, mantendo a simplicidade que sempre a caracterizara, mas assumindo com dignidade seu novo papel. Estabeleceu novos costumes, jantares semanais para as famílias dos trabalhadores da propriedade, aulas de costura para as filhas dos camponeses, uma pequena biblioteca circulante para quem quisesse aprender a ler. Eduardo observava essas mudanças com admiração crescente. Isabel não se contentava em ser apenas a condessa. Queria usar sua posição para melhorar a vida de quem estava ao seu redor. E assim, o que começara como um amor silencioso floresceu num casamento verdadeiro, baseado não apenas na paixão, mas no respeito mútuo e na visão compartilhada de como um amor autêntico pode transformar não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. Os primeiros frutos. A primavera de 1848 trouxe consigo mais que flores aos jardins do Palácio dos Mendoza. Isabel descobriu que esperava seu primeiro filho numa manhã de abril, quando o enjoo matinal que vinha sentindo há semanas finalmente fez sentido. Dona Carmen, que agora vivia no palácio como governanta e companhia de Isabel, foi a primeira a suspeitar. "Criança", disse ela, observando Isabel recusar o café da manhã pela terceira vez consecutiva. "Quando foi tua última... Bem, tu sabes do que falo." Isabel contou mentalmente e percebeu que havia mais de 2 meses que não sangrava. A revelação a atingiu como um raio de sol, depois de tempestade. Eduardo estava na biblioteca revisando os planos do orfanato quando Isabel entrou, as faces coradas de emoção. "Eduardo", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, "tenho algo para te contar." Ele ergueu os olhos dos documentos e algo na expressão dela fez com que se levantasse imediatamente. "Estás bem? Pareceis... Estou esperando um bebê", disse ela simplesmente. Por um momento, Eduardo apenas a encarou como se não pudesse processar as palavras. Depois, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios, até iluminar todo o seu rosto. "Um bebê", repetiu ele admirado. "Nosso bebê." Ele a tomou nos braços com delicadeza infinita, como se ela fosse feita de cristal fino. Isabel riu da gentileza exagerada. "Não sou tão frágil", protestou. "As mulheres têm filhos há milênios."
Mas nenhuma delas era minha esposa, respondeu Eduardo beijando sua testa. Nenhuma delas carregava o futuro da família Mendoza. A gravidez de Isabel foi acompanhada de perto por Dona Carmen, cujo conhecimento de medicina popular se revelou inestimável. Eduardo insistiu em chamar o melhor médico de Sevilha, mas foi Dona Carmen quem realmente cuidou dos enjoos, da fadiga e dos outros pequenos incômodos que acompanhavam a gestação. Durante esses meses, Isabel e Eduardo cresceram ainda mais próximos. Ele passava horas lendo para ela poesia de Becker, romances franceses, tratados sobre educação infantil que encomendara especialmente de Madrid. Ela, por sua vez, tocava piano para o bebê, convencida de que a música ajudaria em seu desenvolvimento. Que nome daremos? Perguntou Eduardo numa tarde, enquanto descansavam no jardim sob a sombra de uma laranjeira. Se for menina, disse Isabel acariciando a barriga que começava a arredondar, gostaria de chamá-la Carmen, em honra de quem cuidou de mim como mãe. E se for menino? Miguel, respondeu ela sem hesitar, como o padre que nos casou, como o anjo guerreiro. Eduardo assentiu, satisfeito com as escolhas. Ambos eram nomes simples, sem a pompa que normalmente caracterizava a nobreza, mas carregados de significado pessoal. Foi durante o 6º mês de gravidez que chegaram notícias perturbadoras de Barcelona. Esperança de Córdoba havia tentado contestar a expulsão de suas terras andaluzas, alegando que Eduardo agira sob influência indevida de sua nova esposa. O caso havia chegado aos tribunais catalães e, embora não tivesse fundamento legal, estava causando escândalo na alta sociedade. Eduardo ficou furioso quando soube, mas Isabel o acalmou com sua sabedoria habitual. Deixa-a falar, disse ela serenamente. A verdade sempre vem à luz, e nossa consciência está limpa. Mas os mexericos podem prejudicar nossa reputação, protestou Eduardo. Nossa reputação, respondeu Isabel, será construída por nossas ações, não pelos rumores espalhados por uma mulher amarga. E ela estava certa. Conforme os meses passavam e as obras de caridade do casal se multiplicavam, a sociedade sevilhana começou a ver Isabel não como uma aproveitadora que se casara por interesse, mas como uma mulher genuinamente preocupada com o bem-estar da comunidade. O orfanato começou a funcionar na ala oeste do palácio, inicialmente com 10 crianças, depois 20, depois 30. Isabel supervisionava pessoalmente a educação das meninas, enquanto Eduardo cuidava da formação profissional dos meninos. Foi observando Isabel com as crianças órfãs que Eduardo teve uma revelação sobre o tipo de mãe que ela seria. Havia uma paciência infinita na maneira como explicava as lições, uma firmeza carinhosa quando precisava corrigir comportamentos e uma capacidade instintiva de entender as necessidades de cada criança. Serás uma mãe maravilhosa, disse ele numa tarde, depois de observá-la, ajudando uma menina de 6 anos com as primeiras letras. Espero ter tido bons exemplos, respondeu Isabel, pensando em Dona Carmen e na falecida condessa. A gravidez chegou ao fim numa noite de novembro, com ventos fortes soprando do Guadalquivir. Isabel começou a sentir as dores durante o jantar, e antes que o médico pudesse ser chamado, Dona Carmen já estava organizando tudo com a eficiência de uma general. É natural, criança, dizia ela a Isabel, enquanto preparava água quente e panos limpos. Teu corpo sabe o que fazer. Eduardo foi banido do quarto durante o parto, seguindo o costume da época, mas Isabel podia ouvir seus passos inquietos no corredor. Quando finalmente o choro de um bebê ecoou pelos aposentos, ele quase derrubou a porta para entrar. Uma menina, anunciou Dona Carmen, envolvendo a recém-nascida numa manta de lã. Perfeita e saudável. Carmen de Mendoza e Montemaior nasceu com os olhos escuros do pai e os cabelos claros da mãe. Eduardo a segurou com reverência, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Olha para ela, Isabel, sussurrou ele, admirado. É nossa, é real. Isabel, exausta, mas radiante, sorriu observando marido e filha. Depois de anos de amor silencioso, de incompreensões e reconciliações, finalmente tinha uma família verdadeira. E assim o amor que começara como uma semente plantada em silêncio começou a dar seus primeiros frutos, prometendo uma colheita abundante de felicidade nos anos que estavam por vir. As sombras do passado. Carmen tinha 2 anos quando as cartas começaram a chegar. Vinham de Barcelona, sempre com o mesmo timbre elegante
e o mesmo selo da família Córdoba. Eduardo as recebia com crescente irritação, mas decidiu não contar a Isabel sobre seu conteúdo, pelo menos não inicialmente. Esperança não havia desistido. Suas cartas eram peças de manipulação sutil, misturando ameaças veladas com apelos à memória dos tempos quando eram prometidos. Dizia ter descoberto irregularidades no testamento da condessa, insinuava que o casamento de Eduardo com Isabel poderia ser contestado. Sugeria que Isabel havia usado artes para seduzi-lo. A gota d'água chegou numa manhã de março de 1850, quando Isabel encontrou Eduardo queimando correspondência na lareira de sua biblioteca. "Que cartas são essas?" perguntou ela, reconhecendo a caligrafia elegante das cinzas que ainda não haviam se consumido completamente. Eduardo hesitou, mas sabia que não podia mentir para Isabel. Contou-lhe sobre as cartas de Esperança, sobre as ameaças jurídicas, sobre os rumores que ela continuava espalhando na alta sociedade catalã. "Por que não me contaste antes?" perguntou Isabel, sem raiva, apenas com curiosidade genuína. "Não queria preocupar-te. Tu já tens tanto com que te ocupar. Carmen, o orfanato, as atividades da casa." Isabel se aproximou dele e tocou seu rosto com gentileza. "Eduardo, somos casados. Isso significa compartilhar não apenas as alegrias, mas também as preocupações. Se Esperança está tentando nos prejudicar, preciso saber." Naquela mesma semana, Isabel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Escreveu pessoalmente para Esperança. A carta era um modelo de diplomacia feminina, ao mesmo tempo firme e cortês. "Dona Esperança de Córdoba, tenho conhecimento de suas correspondências com meu esposo e das preocupações que expressa quanto à legitimidade de nosso matrimônio. Permita-me esclarecer alguns pontos que talvez tenham escapado à sua atenção. Meu casamento com Eduardo foi celebrado seguindo todas as normas canônicas e civis, com testemunhas respeitáveis e registro adequado. Se tem dúvidas sobre sua legalidade, encorajo-a a consultá-las com os tribunais competentes. Quanto aos rumores sobre minha pessoa, compreendo que a solidão de uma viúva possa levá-la a encontrar entretenimento nos assuntos alheios. No entanto, nossa família prefere concentrar suas energias em atividades mais construtivas. Se deseja retomar uma amizade respeitosa com a família Mendoza, será sempre bem-vinda. Caso contrário, peço-lhe encarecidamente que cesse esta correspondência inoportuna. Com os cumprimentos devidos, Isabel de Mendoza, Condessa de Mendoza. A carta causou o efeito desejado. Esperança, percebendo que havia encontrado uma oponente à sua altura, cessou as correspondências. Mas o episódio serviu para mostrar a Eduardo uma faceta de Isabel que ele ainda não conhecia completamente. Sua força quando alguém ameaçava sua família. Foi também nessa época que Isabel descobriu estar grávida novamente. A segunda gravidez foi mais tranquila que a primeira, como se seu corpo já soubesse o que fazer. Carmen, agora uma criança vivaz de cabelos dourados e olhos curiosos, parecia entender instintivamente que algo especial estava acontecendo. "Bebê na barriga da mamãe", dizia ela, apontando para o ventre de Isabel com a seriedade de uma criança pequena. "Sim, meu amor", respondia Isabel. "Em breve terás um irmãozinho ou irmãzinha." Eduardo observava essas interações com um coração que parecia crescer a cada dia. Isabel era exatamente a mãe que ele havia imaginado que seria, paciente, carinhosa, mas também firme quando necessário. O segundo filho nasceu numa noite de setembro de 1851, sob um céu estrelado que parecia abençoar a chegada do novo membro da família. Desta vez foi um menino, exatamente como Isabel havia previsto. Miguel de Mendoza e Montemayor nasceu com uma cabeleira escura abundante e um temperamento que logo se revelou mais tranquilo que o da irmã. Se Carmen era fogo e movimento, Miguel era água e serenidade. "São perfeitos", disse Eduardo, segurando o filho recém-nascido enquanto Carmen dormia curvada contra Isabel na cama. "Nossa família está completa. Completa por agora", riu Isabel brincalhona. "Quem sabe o que o futuro nos reserva?" Mas o futuro imediato reservava desafios diferentes. O orfanato havia crescido tanto que começava a chamar a atenção de outras províncias. Delegações de Madrid, Cádiz e até de Valência vinham visitar a instituição, interessadas em replicar o modelo em suas próprias regiões.
Isabel se viu na posição inusitada de professora de outras damas da nobreza que queriam aprender sobre administração de instituições de caridade. Era irônico. Ela, que fora uma simples dama de companhia, agora era consultada por duquesas e marquesas sobre métodos educacionais. Quem diria, comentou Dona Carmen numa tarde, observando Isabel explicar o sistema de rotação de professoras para uma delegação de Córdoba, que aquela menina tímida que chegou aqui há tantos anos se tornaria uma das mulheres mais respeitadas da Andaluzia. Ela sempre teve isso dentro dela, respondeu Eduardo, que também assistia à reunião. Apenas precisava da oportunidade certa para florescer. Mas nem todos viam com bons olhos a ascensão social de Isabel. Algumas famílias da antiga nobreza sevilhana consideravam inadequado que uma ex-empregada ocupasse posição tão proeminente na sociedade. Os comentários chegavam até Isabel através de canais indiretos, mas ela os recebia com a serenidade que se tornara sua marca registrada. Que dizem não importa, dizia ela a Eduardo quando ele se irritava com os mexericos. O que fazemos é que define quem somos. E o que faziam era transformar vidas. O orfanato havia se tornado uma escola model, com métodos pedagógicos inovadores que atraíam estudantes de famílias abastadas, dispostas a pagar mensalidades que financiavam a educação gratuita dos órfãos. Isabel havia também começado uma correspondência extensa com outras mulheres em situações similares à sua, damas de companhia, governantas, professoras que haviam se casado acima de sua condição social. Essas cartas formavam uma rede informal de apoio mútuo que se espalhava por toda a Península Ibérica. E assim, o amor silencioso de Isabel havia se transformado não apenas numa família feliz, mas numa força de mudança social que ecoaria muito além dos muros do Palácio dos Mendoza. A maternidade plena. O ano de 1854 trouxe consigo uma surpresa inesperada para Isabel e Eduardo. Apesar de já terem 2 filhos, Carmen com 6 anos e Miguel com 3, Isabel descobriu que estava esperando novamente. 3 filhos, murmurou Eduardo, acariciando a barriga ainda discreta de Isabel. Nossa casa estará sempre cheia de risadas. E de trabalho, riu Isabel. Dona Carmen já reclama que não consegue acompanhar Carmen e Miguel quando resolvem brincar de esconde-esconde pelos corredores. A terceira gravidez de Isabel coincidiu com um período de grande prosperidade para o condado. As reformas sociais implementadas pelo casal haviam resultado numa melhoria significativa na qualidade de vida dos trabalhadores rurais, que por sua vez se refletiu numa produtividade maior das terras. Isabel, mesmo grávida, continuava suas atividades no orfanato, embora Eduardo insistisse que diminuísse o ritmo. As crianças precisam de mim, protestava ela quando ele sugeria que descansasse mais. E eu preciso de ti saudável, respondia Eduardo. Além disso, temos 2 pequenos que também necessitam de sua atenção. Era verdade. Carmen havia se tornado uma criança precoce, com uma inteligência aguçada que às vezes surpreendia os adultos. Aos 6 anos, já sabia ler perfeitamente e demonstrava talento musical herdado da família de Isabel. Mamãe, disse ela numa tarde, enquanto Isabel a ajudava com as lições. Por que algumas pessoas sussurram quando passamos na igreja? A pergunta pegou Isabel desprevenida. Carmen era observadora demais para sua própria idade. Que tipo de sussurros, meu amor? Falam que você era empregada antes de casar com papai. É verdade? Isabel respirou fundo. Havia chegado o momento de explicar para os filhos a história da família, pelo menos a versão adequada para uma criança. Sim, Carmen, é verdade. Eu trabalhava aqui no palácio, cuidando da sua avó Beatriz. E isso é ruim? Não, querida. Trabalhar honestamente nunca é motivo de vergonha. Às vezes as pessoas sussurram porque não compreendem que o amor verdadeiro não vê diferenças de posição social. Carmen assentiu com a seriedade que a caracterizava. Como Cinderela, Isabel sorriu. Algo assim, mas nossa história é real, não um conto de fadas. Miguel, apesar de ser 3 anos mais novo, também começava a fazer perguntas. Era uma criança contemplativa, que passava horas observando os jardins e fazendo perguntas sobre por que as flores tinham cores diferentes e por que alguns pássaros cantavam mais que outros. Papai, perguntou ele numa manhã enquanto Eduardo o levava para ver os cavalos, por que mamãe tem uma barriga grande? Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura do filho. Porque há um bebê crescendo dentro dela.
Em alguns meses, você terá um irmãozinho ou irmãzinha. Como ele entrou lá? Eduardo engoliu em seco, não preparado para essa pergunta aos 3 anos de Miguel. É um milagre de Deus, filho. Quando duas pessoas se amam muito, Deus às vezes lhes dá o presente de um bebê. Miguel pareceu satisfeito com a explicação e voltou sua atenção para os cavalos, mas Eduardo percebeu que a paternidade traria muitas outras perguntas difíceis de responder. A terceira gravidez de Isabel progrediu sem maiores complicações, mas ela sentia que seu corpo estava mais cansado desta vez. Dona Carmen, agora com quase 70 anos, insistiu em chamar uma parteira jovem de Sevilha para auxiliar no parto. Não sou mais tão jovem quanto era, admitiu a velha senhora, e se algo der errado, quero que haja alguém com mãos mais firmes que as minhas. Isabel deu à luz na primavera de 1855, numa manhã quando o aroma das laranjeiras em flor invadia todos os cantos do palácio. A terceira filha nasceu depois de um trabalho de parto mais longo que os anteriores, mas quando finalmente chegou ao mundo, trouxe consigo uma serenidade que imediatamente tranquilizou todos os presentes. Uma menina, anunciou a parteira, pequena, mas perfeita. Eduardo entrou no quarto encontrando Isabel exausta, mas radiante, segurando a recém-nascida embrulhada numa manta de lã branca. Como a chamaremos? Perguntou ele, acariciando os cabelos suados de Isabel. É Esperança, respondeu Isabel, surpreendendo a todos. Eduardo arregalou os olhos. Esperança? Mas não pela mulher que tentou nos separar, explicou Isabel calmamente, mas porque esta menina representa nossa esperança no futuro. Representa que o amor sempre triunfa sobre a amargura. Era típico de Isabel transformar uma associação negativa em algo positivo. Eduardo beijou sua testa, admirado mais uma vez pela sabedoria de sua esposa. Carmen e Miguel receberam a irmãzinha com curiosidade e carinho. Carmen assumiu imediatamente o papel de irmã mais velha protetora, enquanto Miguel observava a bebê com a mesma contemplação silenciosa com que observava tudo no mundo. Ela é pequenina, comentou Carmen, tocando delicadamente a mãozinha de Esperança. Você também era assim quando nasceu, disse Isabel. E Miguel também. Eu vou ensinar ela a ler, decidiu Carmen, como você me ensinou. E eu vou mostrar os passarinhos para ela, acrescentou Miguel. Isabel observou seus 3 filhos com o coração transbordando de felicidade. Havia começado como uma mulher invisível, uma sombra nos corredores do palácio, e agora era mãe de 3 crianças que representavam o futuro de uma das famílias mais antigas da Andaluzia. Dona Carmen, observando a cena da porta, enxugou discretamente uma lágrima. De quantas bênçãos pode um coração se encher? Murmurou para si mesma. Nos meses que se seguiram ao nascimento de Esperança, Isabel gradualmente retomou suas atividades, mas com uma perspectiva ligeiramente diferente. Ter 3 filhos pequenos havia-lhe ensinado a importância de delegar responsabilidades e confiar em outras pessoas. O orfanato agora funcionava quase autonomamente, com professoras bem treinadas que Isabel havia formado ao longo dos anos. Ela continuava supervisionando e tomando as decisões importantes, mas não precisava mais estar presente a cada momento. És uma administradora nata, comentou Eduardo uma tarde, observando-a revisar os relatórios mensais da instituição. Talvez devesses escrever um manual sobre gestão de orfanatos. Talvez faça isso, respondeu Isabel pensativamente. Outras mulheres poderiam se beneficiar da nossa experiência. E assim, começou outro projeto de Isabel, um conjunto de cartas dirigidas a mulheres que desejavam estabelecer instituições similares. Essas correspondências eventualmente se tornariam o primeiro manual não oficial sobre administração de obras de caridade escritas por uma mulher na Península Ibérica. A família crescia não apenas em número, mas em influência e propósito, cada membro contribuindo para o legado de amor e serviço que estava sendo construído. O teste do tempo. O ano de 1856 trouxe os primeiros cabelos grisalhos a Eduardo e as primeiras rugas de expressão ao redor dos olhos de Isabel. Eles haviam se casado há quase 10 anos, e o amor que começara como um sussurro silencioso havia amadurecido numa parceria sólida e profunda. Carmen, agora com 8 anos, revelava-se uma criança excepcional. Lia não apenas em castelhano, mas também em francês e latim. Tocava piano com uma técnica que surpreendia professores vindos de Madrid.
e demonstrava um interesse precoce pelos assuntos sociais que ocupavam seus pais. Mamãe, perguntou ela numa tarde, depois de observar Isabel revisando os relatórios do orfanato, quando eu crescer, poderei trabalhar com você? Se for isso que desejar, meu amor, respondeu Isabel. Mas também podes escolher qualquer outro caminho que faça teu coração feliz. Quero ajudar pessoas como você ajuda, declarou Carmen com a convicção que só as crianças conseguem ter. Miguel, aos 5 anos, havia desenvolvido uma paixão pela natureza que preocupava e encantava Eduardo ao mesmo tempo. O menino passava horas nos jardins, observando insetos, colecionando pedras interessantes e fazendo perguntas sobre botânica, que às vezes deixavam os adultos sem resposta. Papai, disse ele numa manhã, por que algumas plantas crescem na sombra e outras precisam de sol? Eduardo, que havia recebido educação clássica, mas nunca se interessara particularmente por ciências naturais, percebeu que precisaria encontrar livros especializados para satisfazer a curiosidade do filho. Esperança, com 1 ano e meio, estava começando a dar os primeiros passos e pronunciar as primeiras palavras. Era uma criança serena, que sorria facilmente e raramente chorava, como se tivesse nascido com uma sabedoria interior que a protegia das pequenas frustrações da infância. Foi nesse período de relativa tranquilidade que chegou uma notícia que perturbou profundamente Eduardo. Seu primo Rodrigo, herdeiro de uma propriedade vizinha, havia morrido numa epidemia de cólera que assolava algumas regiões do sul da Espanha. Como Eduardo era o parente masculino mais próximo, herdaria as terras de Rodrigo. É uma responsabilidade enorme, disse ele a Isabel, estudando os mapas que mostravam a extensão das novas propriedades. São quase 1000 famílias que dependem dessas terras para seu sustento. E todas elas se beneficiarão dos métodos que desenvolvemos aqui, respondeu Isabel com confiança. Tu tens experiência agora, Eduardo. Sabes como tratar os trabalhadores com justiça e como fazer a terra produzir prosperidade para todos. A integração das novas propriedades significou viagens frequentes para Eduardo e, ocasionalmente, para toda a família. Isabel aproveitou essas visitas para estabelecer novos orfanatos e escolas nas regiões mais carentes. Durante uma dessas viagens, quando visitavam uma aldeia particularmente pobre cerca de 100 quilômetros ao sul de Sevilha, Isabel teve uma experiência que a marcaria profundamente. Uma menina de cerca de 10 anos aproximou-se dela timidamente depois da missa dominical. Era órfã, vivia com uma tia idosa que mal conseguia sustentá-la e havia ouvido falar sobre a escola que Isabel estava planejando estabelecer na região. Senhora Condessa, disse a menina com uma voz pequena, mas determinada. É verdade que a senhora ensina meninas a ler? Sim, é verdade, respondeu Isabel, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. E meninas pobres podem aprender também? Especialmente meninas pobres, disse Isabel com um sorriso. Como te chamas? Ana, senhora. Ana, quero que saibas uma coisa importante. Tua origem não determina teu destino. Com educação e determinação, podes chegar onde quiseres. Os olhos da menina se iluminaram com uma esperança que Isabel reconheceu. Era a mesma esperança que ela própria havia carregado anos atrás, quando era apenas uma órfã dependendo da bondade alheia. Naquela noite, no albergue onde a família se hospedava, Isabel não conseguiu dormir. Levantou-se silenciosamente e foi até a janela, observando a aldeia adormecida sob a luz das estrelas. Eduardo a encontrou assim, contemplativa e silenciosa. Em que pensas? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Naquela menina, Ana, e em quantas outras como ela existem, e em como seria diferente meu destino se tua mãe não tivesse me acolhido. Tu criaste teu próprio destino, Isabel. Minha mãe apenas te deu a oportunidade inicial. Sim, mas quantas meninas não têm nem mesmo essa oportunidade inicial? Isabel se voltou para ele, os olhos brilhando com uma nova determinação. Eduardo, quero expandir nosso trabalho. Não apenas orfanatos, mas escolas, muitas escolas. Será um projeto enorme, observou Eduardo. Custará uma fortuna. Então usaremos a fortuna que herdaste. Não podemos levar dinheiro para o túmulo, mas podemos deixar um legado que transforme gerações. Eduardo estudou o rosto de sua esposa à luz do luar. Ali estava a mulher que havia amado silenciosamente por tanto tempo, que se transformara numa força de mudança social que ele jamais poderia ter imaginado. Está bem, disse ele finalmente, mas com uma condição. Qual?
Que não te esqueças de cuidar também de nossa própria família no processo. Isabel sorriu e o beijou suavemente. Nossa família é a razão pela qual faço tudo isso. Quero que nossos filhos cresçam num mundo melhor. E assim o amor que começara num coração silencioso continuava a se expandir, abraçando não apenas uma família, mas comunidades inteiras numa rede de esperança e transformação. O legado em construção. Em 1857, 10 anos após seu casamento, Isabel e Eduardo haviam se tornado figuras respeitadas não apenas em Sevilha, mas em toda a Andaluzia. O modelo educacional que desenvolveram era estudado por pedagogos de Madrid e até de Paris, e delegações de outros países vinham observar o funcionamento de suas instituições. Carmen, agora com 9 anos, acompanhava frequentemente a mãe nas visitas às escolas. Tinha desenvolvido uma habilidade natural para conversar com crianças de sua idade e já demonstrava sinais de que seguiria o caminho de Isabel no trabalho social. «Mamãe», disse ela depois de uma visita particularmente tocante a um orfanato em Córdoba, «por que Deus permite que algumas crianças não tenham pais?» Era uma pergunta profunda para uma menina de 9 anos, e Isabel pensou cuidadosamente antes de responder. «Não sei se é Deus que permite, meu amor. Às vezes coisas tristes acontecem no mundo, doenças, acidentes, guerras, mas acredito que Deus nos dá a capacidade de cuidar uns dos outros quando essas tragédias ocorrem. Como você cuidou da vovó Beatriz? E como ela cuidou de mim?» assentiu Isabel. «E como agora nós cuidamos de muitas crianças que precisam de ajuda». Miguel, aos 6 anos, tinha se tornado o naturalista não oficial da família. Seus quartos estavam cheios de coleções de pedras, folhas secas catalogadas por espécie e desenhos detalhados de insetos que encontrava nos jardins. Eduardo havia contratado um tutor especializado em ciências naturais para alimentar a curiosidade do filho. «Papai», disse Miguel numa tarde, mostrando um desenho de uma borboleta que havia observado. «Por que as borboletas têm cores tão bonitas, se os pássaros que podem comê-las também enxergam cores?» Eduardo riu da pergunta complexa. «Isso, meu filho, é uma excelente pergunta que nem os maiores cientistas conseguem responder completamente. Talvez um dia tu descobriras a resposta». Esperança, aos 2 anos, estava se revelando uma combinação interessante da determinação de Carmen com a contemplação silenciosa de Miguel. Era uma criança que observava tudo com olhos grandes e expressivos, absorvendo o mundo ao seu redor com uma seriedade que às vezes preocupava Isabel. «Ela pensa demais para uma criança tão pequena», comentou Dona Carmen, observando Esperança brincando sozinha com suas bonecas, criando narrativas complexas que falavam de famílias, cuidados e responsabilidades. «Talvez», concordou Isabel, «mas prefiro uma criança que pensa muito a uma que não pensa nada». Foi nesse ano que Isabel recebeu uma carta que a surpreendeu profundamente. Vinha de Barcelona, mas não de Esperança de Córdoba. Era de uma jovem chamada Letícia Morales, que se identificava como professora num orfanato catalão. «Estimada Condessa de Mendoza, escrevo-lhe movida pela admiração pelos métodos educacionais que desenvolveu em suas instituições andaluzas. Temos aqui em Barcelona um orfanato que luta para atender adequadamente suas 50 crianças e gostaríamos muito de aprender com sua experiência. Tomei a liberdade de escrever porque ouvi falar de sua história através de uma conhecida, Dona Esperança de Córdoba, que apesar de suas diferenças passadas, reconhece a excelência de seu trabalho. Seria possível que nos visitasse ou que recebêssemos uma de suas colaboradoras para nos orientar? Com toda a admiração, Letícia Morales». Isabel leu a carta 2 vezes, intrigada. Esperança havia recomendado seu trabalho. Depois de todas as tentativas de sabotagem, depois de toda a amargura? «Que achas?», perguntou a Eduardo, mostrando-lhe a correspondência. Eduardo franziu o senho. «Pode ser uma armadilha. Ou pode ser que Esperança finalmente tenha encontrado paz», sugeriu Isabel. 10 anos é muito tempo. As pessoas podem mudar. Depois de muito considerar, Isabel decidiu responder positivamente, mas com cautela. Enviou uma de suas professoras mais experientes, Irmã Dolores, para avaliar a situação em Barcelona e, se tudo parecesse legítimo, iniciar um programa de colaboração. As notícias que voltaram foram surpreendentes. O orfanato de Barcelona realmente existia e funcionava precariamente.
Mais ainda, Esperanza de Córdoba havia se tornado uma benfeitora silenciosa da instituição, doando regularmente para seu funcionamento. Ela me perguntou especificamente sobre você, escreveu Irmã Dolores numa carta a Isabel. Disse que tinha cometido erros no passado e que admirava como você havia transformado o sofrimento em serviço aos outros. Isabel ficou em silêncio por longos minutos depois de ler a carta. Vais responder? Perguntou Eduardo. Não sei, admitiu Isabel. Parte de mim sente que seria importante fechar esse círculo. Outra parte teme reabrir feridas antigas. O que teu coração te diz? Isabel sorriu. Essa era uma pergunta que Eduardo sempre fazia quando ela enfrentava decisões difíceis, e a resposta geralmente era clara. Meu coração diz que o perdão é liberador para quem perdoa, não apenas para quem é perdoado. Algumas semanas depois, Isabel escreveu uma carta diretamente para Esperanza. Era breve, mas carregada de significado. Esperanza, soube através de Irmã Dolores sobre seu trabalho com o orfanato de Barcelona. Fico satisfeita em saber que encontrou propósito no serviço aos outros. O passado é passado. Se desejar, podemos trabalhar juntas para melhorar a vida das crianças que dependem de nossas instituições. A amargura não constrói nada. A colaboração pode construir muito. Se esta carta a encontra numa disposição de espírito que permita uma correspondência cordial, ficaria feliz em compartilhar nossos métodos educacionais. Com votos de paz, Isabel. A resposta chegou em menos de um mês. Querida Isabel, sua carta me trouxe uma alegria que não sentia há anos. Tem razão. O passado é passado, e tenho muito do que me arrepender. Durante estes anos de solidão, observei de longe o trabalho extraordinário que desenvolveu. Com profunda gratidão, Esperanza. E assim, mesmo as feridas mais profundas começaram a cicatrizar, mostrando que o amor verdadeiro tem o poder não apenas de construir, mas também de transformar e redimir. A harmonia encontrada. A correspondência entre Isabel e Esperanza desenvolveu-se gradualmente ao longo dos meses seguintes, passando de assuntos puramente profissionais para reflexões mais pessoais sobre vida, maternidade frustrada e a busca por significado através do serviço aos outros. Sua capacidade de transformar dor em propósito me humilha e me inspira. Se me permite, gostaria de aprender com você, não apenas sobre educação, mas sobre como encontrar paz depois do erro. Isabel descobriu que Esperanza havia sofrido 3 abortos durante seu casamento com o Marquês Catalão, e que a impossibilidade de ter filhos havia sido uma fonte constante de amargura que se refletira em sua crueldade para com outros. Agora compreendo, escreveu Esperanza numa de suas cartas, que minha inveja de sua felicidade familiar me cegou para suas verdadeiras qualidades. Via apenas o que eu não podia ter, não o que você havia conquistado por mérito próprio. Isabel respondeu com a compaixão que se tornara sua marca. A maternidade biológica é apenas uma das formas de nutrir a vida. O trabalho que fazes agora com essas crianças órfãs é também uma forma de maternidade, talvez ainda mais pura porque é escolhida conscientemente. Foi através dessa correspondência que Isabel soube que Esperanza havia renunciado à maior parte de sua herança, mantendo apenas o suficiente para viver modestamente, enquanto dedicava o resto ao orfanato. Era uma transformação que espelhava, de certa forma, o próprio percurso de Isabel de empregada à condessa. Eduardo inicialmente observou essa reconciliação com certa desconfiança, mas gradualmente passou a admirar a capacidade de perdão de Isabel. Tu és melhor pessoa que eu, admitiu ele numa noite, depois de ler uma das cartas de Esperanza. Eu ainda sinto rancor quando penso no que ela te fez. O rancor só nos prejudica, respondeu Isabel serenamente. Além disso, o sofrimento pode transformar as pessoas. Esperanza que eu conheci agora não é a mesma que tentou me destruir há 10 anos. Enquanto isso, os filhos do casal continuavam crescendo e desenvolvendo suas personalidades distintas. Carmen, aos 10 anos, havia começado a ajudar formalmente no orfanato, lendo histórias para as crianças menores e ajudando com as lições básicas. Tinha herdado a paciência de Isabel, mas também desenvolvido uma firmeza própria que fazia com que até as crianças mais rebeldes a respeitassem. Miguel, aos 7 anos, havia se tornado uma pequena enciclopédia ambulante de conhecimentos sobre a natureza.
Seus tutores já sugeriam que poderia se beneficiar de uma educação mais avançada, talvez numa universidade francesa ou alemã, quando chegasse a hora. É muito inteligente para sua idade, comentou o professor de ciências naturais com Eduardo. Tem o tipo de mente curiosa que faz grandes descobertas. Esperança, aos 3 anos, revelava-se uma criança que combinava a sensibilidade artística da mãe com a determinação prática do pai. Passava horas desenhando e criando pequenas esculturas com argila, mas também demonstrava interesse pelos aspectos administrativos do trabalho dos pais. Quero trabalhar como mamãe, declarou ela numa tarde, observando Isabel organizar os relatórios mensais das escolas. E o que exatamente mamãe faz? Perguntou Isabel, curiosa para ver como uma criança de 3 anos percebia seu trabalho. Cuida das pessoas, respondeu Esperança com simplicidade, e faz todo mundo feliz. A definição, embora simplificada, tocou profundamente Isabel. Era exatamente isso que ela tentava fazer, cuidar das pessoas e, na medida do possível, trazer mais felicidade ao mundo. Em 1858, a família recebeu uma visita inesperada. Esperança de Córdoba veio pessoalmente a Sevilha, acompanhada por 3 das crianças mais talentosas de seu orfanato em Barcelona. Vinha apresentar um espetáculo musical que as crianças haviam preparado como forma de agradecimento pelos métodos educacionais compartilhados por Isabel. O encontro entre as 2 mulheres, depois de mais de 10 anos, foi carregado de emoção. Esperança havia envelhecido visivelmente. Tinha agora 41 anos, cabelos com fios prateados e um ar de serenidade que contrastava drasticamente com a amargura que a caracterizara no passado. Isabel, disse ela simplesmente, tomando as mãos da anfitriã entre as suas, obrigada por me permitir encontrar um novo caminho. Obrigada a tu por ter a coragem de trilhá-lo, respondeu Isabel com sinceridade. Eduardo observou a cena com uma mistura de admiração e incredulidade. A mulher diante dele pouco lembrava a manipuladora que havia tentado destruir sua família anos atrás. O espetáculo das crianças de Barcelona foi apresentado no salão principal do palácio, com plateias compostas por famílias de Sevilha e representantes de outras instituições de caridade da região. As crianças cantaram, recitaram poesia e apresentaram pequenas peças teatrais que demonstravam não apenas talento artístico, mas também educação de qualidade. Carmen, Miguel e a pequena Esperança assistiram fascinados, especialmente Carmen, que começou a entender que o trabalho de seus pais tinha ramificações que se estendiam muito além de sua própria cidade. Mamãe, sussurrou ela durante uma das apresentações. Essas crianças são órfãs como as do nosso orfanato? Sim, meu amor. E agora elas são felizes? Isabel observou os rostos radiantes das crianças no palco, suas vozes se elevando em harmonia perfeita. Sim, respondeu ela. Agora elas são felizes. Naquela noite, durante o jantar oferecido em honra dos visitantes, Esperança fez um brinde que comoveu todos os presentes. A Isabel e Eduardo que me ensinaram que é possível transformar erro em sabedoria, amargura em serviço e rivalidade em colaboração. Que vossas vidas sejam sempre abençoadas com a mesma abundância de amor que espalham pelo mundo. E assim o círculo se fechou, mostrando que mesmo os relacionamentos mais feridos podem encontrar cura quando há vontade genuína de crescer e perdoar. A grande revelação. O ano de 1859 chegou carregado de presságios que Isabel ainda não conseguia interpretar completamente. Aos 39 anos, ela tinha se tornado uma das mulheres mais respeitadas da Península Ibérica. Suas cartas sobre educação eram citadas em universidades de Londres a Roma, e delegações internacionais visitavam regularmente suas instituições. Mas foi numa manhã de abril, enquanto organizava a correspondência em sua biblioteca particular, que Isabel fez uma descoberta que mudaria sua percepção sobre toda sua história com a família Mendoza. Entre os papéis deixados pela falecida condessa, que ela finalmente havia decidido organizar completamente, encontrou uma pasta lacrada com seu próprio nome. Dentro havia cartas, algumas dirigidas à condessa, outras escritas pela própria Dona Beatriz, mas nunca enviadas. A primeira carta era de seu pai, escrita pouco antes de sua morte. Estimada Dona Beatriz de Mendoza, como sabeis, minha saúde declina rapidamente, e em breve minha filha Isabel ficará órfã no mundo.
Durante os anos em que tive a honra de ensinar música às jovens de vossa classe social, observei vossa bondade e sabedoria maternal. Ouso dirigir-vos este pedido não por minha própria necessidade, mas pensando no futuro de uma jovem que, embora pobre, recebeu educação esmerada e possui qualidades de caráter que a tornam digna de melhor sorte. Isabel desconhece esta carta. Se decidirdes ajudá-la, que seja por vossa própria generosidade, não por obrigação a um homem moribundo. Com toda a gratidão antecipada, Alejandro de Montemayor. Isabel sentiu as mãos tremerem. Seu pai havia pedido ajuda à condessa antes de morrer. Sua chegada ao palácio não fora casualidade, mas resultado de uma solicitação específica. A segunda carta era da própria condessa, aparentemente um rascunho nunca enviado, dirigida a uma amiga em Madrid. Querida Soledad, a jovem Isabel, de quem vos falei, tem se revelado mais que uma simples dama de companhia. Possui uma inteligência aguçada e um coração compassivo que me fazem lembrar de minha própria juventude. Mais importante ainda, observo como meu filho Eduardo a olha. Há algo em seus olhos quando ela está presente, uma suavidade que ele raramente demonstra. Acredito que ele a ama, embora ainda não tenha percebido conscientemente. Penso em incluir cláusulas específicas em meu testamento que possam facilitar uma união que acredito ser vantajosa para ambos. Eduardo precisa de uma esposa que o ame verdadeiramente, não apenas por seu título, e Isabel merece a segurança e posição social que sua virtude merece. A terceira carta foi a que mais a chocou. Era outro rascunho da condessa, este dirigido ao próprio Eduardo. Meu querido filho, se estás lendo esta carta, é porque já morri e já descobriste as cláusulas matrimoniais de meu testamento. Imagino tua surpresa e talvez tua irritação por minha aparente interferência. Devo explicar-te que não foi capricho ou manipulação de uma mãe possessiva. Durante anos observei teu relacionamento com Isabel e vi o que talvez não quisesses admitir. Amas-la. Observei também o amor silencioso dela por ti, tão puro e devotado que me partia o coração vê-la contentar-se em permanecer para sempre na sombra de tua vida. As cláusulas do testamento não foram pensadas para forçar-te a algo contra tua vontade, mas para dar-te uma desculpa socialmente aceitável para seguir os ditames de teu coração. Se eu estava errada sobre vossos sentimentos, perdoa a intromissão de uma mãe que te ama. Se eu estava certa, espero ter facilitado a união de duas almas que se merecem mutuamente. Com todo amor maternal, Beatriz. Isabel deixou as cartas caírem em seu colo, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. A condessa havia orquestrado tudo, não apenas sua vinda para o palácio, mas também as condições que tornaram possível seu casamento com Eduardo. Foi nesse momento que Eduardo entrou na biblioteca, procurando-a para o almoço. Isabel, estás bem? Pareceis. Ela ergueu os olhos para ele, e Eduardo viu neles uma mistura de choque, admiração e algo que não conseguia identificar. Senta-te, disse ela suavemente. Há algo que precisas ler. Eduardo leu as cartas em silêncio, seu rosto passando por uma gama de expressões. Surpresa, compreensão, ternura e finalmente uma admiração profunda. Minha mãe, murmurou ele quando terminou. Ela sabia. Sabia antes de nós mesmos. Eduardo, disse Isabel, sua voz hesitante. Isso muda alguma coisa para ti? Saber que nosso casamento foi, de certa forma, arranjado? Eduardo se ajoelhou diante da cadeira dela, tomando suas mãos entre as suas. Isabel, meu amor, achas realmente que alguma cláusula testamentária poderia me forçar a amar-te se não te amasse? Achas que alguma condição externa poderia criar os sentimentos que tenho por ti? Eduardo levou as mãos dela aos lábios, beijando-as com ternura. Minha mãe foi sábia, sim, mas não criou nosso amor. Apenas removeu os obstáculos sociais que meu próprio orgulho havia construído. O testamento me deu coragem para admitir o que meu coração já sabia há anos. Isabel sentiu lágrimas correrem por suas faces. Por que choro? Perguntou ela, rindo de si mesma. Deveria estar feliz. Choras, disse Eduardo suavemente, porque acabaste de descobrir que foste amada por mais pessoas do que imaginavas. Minha mãe te amava como filha. Eu te amava como homem ama mulher. E até mesmo teu pai, ao escrever aquela carta, demonstrou um amor protetor que se estendeu além de sua própria vida. Naquele momento,
Carmen entrou correndo na biblioteca, seguida por Miguel e a pequena Esperança. Mamãe, papai, vocês vão almoçar? Perguntou Carmen, parando subitamente ao ver as lágrimas no rosto de Isabel. Mamãe está triste? Não, meu amor, respondeu Isabel abrindo os braços para receber os 3 filhos. Mamãe está feliz. Às vezes, choramos de felicidade também. Pessoas crescidas são estranhas, comentou Miguel com sua sabedoria de 7 anos, fazendo todos rirem. Naquela tarde, Eduardo e Isabel decidiram visitar o túmulo da Condessa, levando consigo um buquê de rosas brancas do jardim que ela tanto amava. Era a primeira vez que iam juntos desde o funeral, 12 anos atrás. O mausoléu da família Mendoza ficava numa colina que domina Sevilha, cercado por ciprestes antigos que sussurravam no vento como orações murmuradas. A lápide de mármore branco da Condessa era simples, mas elegante. Beatriz de Mendoza e Castanheda, mãe devotada, alma generosa, 1787-1847. Isabel depositou as flores e ajoelhou-se por um momento em oração silenciosa. Eduardo permaneceu de pé ao seu lado, a mão pousada carinhosamente em seu ombro. Obrigada, sussurrou Isabel para a pedra, por tudo, por me acolher, por amar Eduardo, por nos permitir encontrar nosso caminho um para o outro. Quando se levantou, Eduardo a abraçou e permaneceram assim por longos minutos, observando a cidade que se estendia aos seus pés, a cidade onde haviam se conhecido, se amado, se casado e construído uma família. Sabes o que mais me impressiona? Disse Eduardo finalmente. O quê? Como minha mãe confiou no poder do amor verdadeiro. Ela poderia ter simplesmente ordenado nosso casamento, usando sua autoridade materna. Em vez disso, criou condições que nos permitiram escolher livremente, sabendo que escolheríamos corretamente. Ela compreendeu, concordou Isabel, que o amor forçado não é amor de forma alguma. O que temos é genuíno porque foi escolhido, mesmo quando tivemos a chance de escolher diferente. Nas semanas que se seguiram à descoberta das cartas, Isabel sentiu como se visse sua própria história sob uma nova luz. Não havia sido uma Cinderela sortuda que casara acima de sua condição por acaso. Havia sido uma jovem cujas qualidades foram reconhecidas e cuidadosamente cultivadas por pessoas que a amavam. Essa revelação a fez refletir sobre as crianças de seus orfanatos. Quantas delas tinham potenciais ocultos que apenas precisavam ser reconhecidos e nutridos? Quantas histórias de amor e transformação ainda esperavam para serem escritas? Foi essa reflexão que a levou a tomar uma decisão importante. Começou a escrever suas memórias, não como autobiografia vaidosa, mas como testemunho de esperança para outras mulheres em situações similares. Quero que mulheres como eu sabem que são dignas de amor e respeito, explicou a Eduardo quando ele a encontrou escrevendo uma noite. Quero que compreendam que origem humilde não significa destino limitado. Será um livro importante, disse Eduardo, lendo por cima do ombro dela. Pode inspirar mudanças sociais reais. Isabel sorriu. Talvez, ou talvez apenas ajude 1 ou 2 mulheres a acreditarem em si mesmas. Isso já seria suficiente. O ano de 1859 chegou ao fim com a família Mendoza mais unida do que nunca e com um novo propósito compartilhado. O amor silencioso que começara como uma semente plantada no coração de uma jovem dama de companhia havia se transformado numa força que tocava centenas de vidas. Mas ainda havia um último capítulo a ser escrito na história de Isabel. Uma conclusão que mostraria como o amor verdadeiro não apenas transforma indivíduos, mas constrói legados que atravessam gerações. O desfecho verdadeiro. Sevilha, Espanha. Primavera de 1867. 20 anos depois. Isabel de Mendoza caminhava pelos jardins do palácio numa manhã dourada de maio, observando suas 3 filhas, pois Carmen, Miguel e Esperança já não eram mais crianças, mas jovens adultos que carregavam em si as sementes de tudo que ela e Eduardo haviam plantado. Carmen, aos 21 anos, havia se tornado uma educadora respeitada por direito próprio. Dirigia agora 3 escolas para meninas em diferentes províncias da Andaluzia e estava noiva de um jovem médico que compartilhava sua paixão pelo trabalho social. O casamento seria celebrado no outono, e Carmen já havia anunciado sua intenção de continuar trabalhando mesmo depois de casada.
Mamãe me ensinou que uma mulher pode ser esposa, mãe e profissional ao mesmo tempo, dissera ela quando alguém questionou seus planos. O amor não diminui uma mulher, a fortalece. Miguel, aos 18 anos, estava prestes a partir para a Universidade de Heidelberg, onde estudaria ciências naturais. Seus professores previam um futuro brilhante na pesquisa botânica, mas Miguel já havia expresso o desejo de aplicar seus conhecimentos científicos para melhorar a agricultura nas propriedades da família. Quero usar a ciência para ajudar os camponeses a terem colheitas melhores, explicara ele ao pai. Conhecimento que não serve às pessoas comuns não serve para nada. Esperança, aos 15 anos, revelara um talento excepcional para as artes, mas também uma paixão pela administração que lembrava Isabel na mesma idade. Passava os verões ajudando na gestão dos orfanatos e já falava de estabelecer uma rede internacional de instituições educacionais. Eduardo, agora com 55 anos, havia se tornado uma figura política respeitada, usando sua influência no parlamento andaluz para promover reformas educacionais e sociais. Seus cabelos estavam completamente grisalhos, mas seus olhos mantinham a mesma ternura com que olhava Isabel desde os primeiros dias de seu amor silencioso. Sabias, disse ele, aproximando-se de Isabel no jardim, que o Ministério da Educação em Madrid quer oficializar nosso modelo educacional como padrão nacional? Isabel sorriu. Será que estamos ficando velhos e respeitáveis demais? Tu, respeitável, sempre foste, respondeu Eduardo beijando sua testa. Eu é que tive sorte de crescer até merecer-te. Naquela tarde, chegou uma visita inesperada. Esperança de Córdoba, agora com 59 anos, veio de Barcelona acompanhada por uma jovem de cerca de 20 anos que apresentou como sua filha adotiva. Isabel, disse a antiga rival, abraçando calorosamente a anfitriã, quero que conheças Luz. Ela é órfã como as crianças de nossos orfanatos, mas tem um talento excepcional para a música. Vim pedir-te um favor. Luz, uma jovem de olhos escuros e expressão inteligente, fez uma reverência respeitosa. Condessa, Dona Esperança me contou sobre vossa história. Como uma jovem sem família pode construir uma vida significativa através da educação e do trabalho. Que posso fazer por vocês? Perguntou Isabel. Luz quer estabelecer uma escola de música para crianças pobres, explicou Esperança. Mas precisa de orientação sobre como administrar uma instituição educacional. Pensei que tu poderias... Claro, interrompeu Isabel imediatamente. Luz pode ficar conosco o tempo que for necessário. Carmen ficará feliz em ensinar-lhe os aspectos práticos da administração escolar. Naquela noite, durante o jantar, Isabel observou a mesa ao seu redor. Eduardo ao seu lado, os 3 filhos, Esperança de Córdoba, que se tornara uma amiga querida, Luz com seus sonhos de transformar vidas através da música, Dona Carmen, agora com 85 anos, mas ainda lúcida e espirituosa, contando histórias para quem quisesse ouvir. Em que pensas? Perguntou Eduardo, notando sua expressão contemplativa. Penso, respondeu Isabel, em como o amor se multiplica. Começou entre nós 2, cresceu para incluir nossos filhos, expandiu-se para centenas de crianças órfãs, tocou até mesmo quem tentou nos destruir, e continuará crescendo, e acrescentou Carmen, que havia ouvido a conversa. Através dos meus filhos, dos filhos de Miguel e Esperança, das crianças que educamos, é isso que significa imortalidade, disse Miguel com a sabedoria precoce que sempre o caracterizara. Não viver para sempre, mas criar algo que continua vivendo depois de nós. Mais tarde, quando os convidados se retiraram e a família se dispersou para suas atividades noturnas, Eduardo e Isabel caminharam até o pomar de laranjeiras, onde haviam se encontrado pela primeira vez como iguais 20 anos atrás. Tens algum arrependimento? Perguntou Eduardo, repetindo uma pergunta que fazia ocasionalmente ao longo dos anos. Nenhum, respondeu Isabel sem hesitar. Nem mesmo dos momentos dolorosos. Eles nos ensinaram a valorizar o que temos. E o que temos? Perguntou ele, embora soubesse a resposta. Amor que cresceu de silencioso para declarado, de individual para familiar, de familiar para comunitário. Temos filhos que carregarão nossos valores adiante. Temos centenas de jovens que terão oportunidades melhores porque nos importamos. E temos um ao outro ainda. Eduardo a beijou sob as estrelas andaluzas e Isabel pensou em como algumas histórias de amor não terminam,
Elas simplesmente se transformam em legados. Nos anos que se seguiram, os netos vieram, filhos de Carmen que cresceram entre livros e projetos sociais, filhos de Miguel que herdaram sua curiosidade científica e seu senso de responsabilidade social, filhos de Esperança que combinaram arte e administração de maneiras inovadoras. O orfanato original havia se tornado uma universidade popular. As escolas espalhadas pela Andaluzia eram modelos copiados em toda a Europa. O livro de memórias de Isabel havia sido traduzido para 6 idiomas e inspirado reformas educacionais em 3 países. Mas para Isabel, aos 57 anos, o maior sucesso estava nas pequenas coisas. No casamento feliz da filha, nas cartas entusiasmadas do filho na Alemanha, nos projetos ambiciosos da caçula, nos netos que a chamavam de abuela e corriam pelos mesmos corredores onde ela uma vez caminhou como empregada silenciosa. E estava principalmente no amor de Eduardo, não mais silencioso, não mais impossível, mas amadurecido numa parceria que havia transformado 2 vidas e tocado milhares de outras. Em sua última entrada no Diário Verde que mantinha desde jovem, Isabel escreveu: 30 de maio de 1867. Hoje completam-se 20 anos desde que Eduardo me encontrou no pomar e me pediu em casamento. 20 anos desde que o amor silencioso encontrou sua voz. Olho para trás e vejo que cada dor teve propósito, cada lágrima regou algo belo, cada momento de solidão preparou meu coração para a abundância que veio depois. Se pudesse falar com a jovem de 21 anos que chegou a este palácio com apenas um baú de pertences e um coração cheio de sonhos secretos, dir-lhe-ia: confia, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, e quando encontra, transforma não apenas 2 vidas, mas o mundo inteiro. Que assim seja para todas as mulheres que amam em silêncio, que esperam com paciência, que acreditam na bondade, mesmo quando o mundo parece cruel. O amor sempre vence. Eduardo encontrou Isabel no pomar naquela tarde, como fazia frequentemente. Ela estava sentada sob a laranjeira, onde haviam se beijado pela primeira vez, o Diário Verde no colo, um sorriso sereno nos lábios. Escrevendo para a posteridade, perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Escrevendo para nós, respondeu ela, para lembrar que chegamos longe. Permaneceram assim enquanto o sol se punha sobre Sevilha, 2 almas que haviam encontrado uma na outra, não apenas o amor romântico, mas o propósito de vida. O perfume das laranjeiras os envolveu como uma bênção, e Isabel soube que sua história, que começara como um sussurro silencioso no coração de uma jovem órfã, havia se tornado uma canção que ecoaria através das gerações. Porque o amor verdadeiro não conhece fim, apenas se transforma, se multiplica, se eterniza nas vidas que toca e nos corações que inspira. Assim termina a história de Isabel de Montemayor, que nos ensina que o amor silencioso, quando encontra sua voz, tem o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas o mundo inteiro, que sua jornada inspire todos aqueles que amam com paciência, esperam com fé e acreditam que a bondade sempre encontra sua recompensa.